Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo. Erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. O ciúme de Efraim desaparecerá, e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Ao discernirmos acerca do propósito de restauração das duas casas de Israel, passamos a enxergar as mensagens, as escrituras, os profetas e o evangelho de maneira mais profunda. De fato, existe um trabalhar do Senhor desde o princípio, um tratamento de Deus contra a dura cerviz, cujo povo provocou ciúmes e irritação ao Senhor, conforme o cântico que Moisés recitou, conforme está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com os seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Importante salientar de que o cântico de Moisés, que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 32, apresenta toda uma trajetória histórica do povo de Deus. E ainda revela um propósito, ou seja, um apontamento profético para o tempo do fim. A expressão farei que tenham ciúmes vai associar com a divisão e inimizade entre as duas casas de Israel. Em 1 Reis, capítulo 12, nós podemos enxergar esses ciúmes, uma inimizade entre Efraim, a casa de Israel, e a casa de Judá. Assim diz a palavra do Senhor. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei Jeroboão fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e o outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar este bezerro. A história demonstra que Efraim, a casa de Israel, se afastou dos caminhos do Senhor. E isso gerou consequências, provocou, inclusive, o cativeiro assírio, em meados de 722 a.C. E, posteriormente, Judá também se desviou dos caminhos do Senhor, culminando no cativeiro babilônico, em meados do século 6 a.C. Portanto, nós precisamos ter em mente de que Efraim ele vai representar o filho mais jovem dentre as tribos de Israel, até mesmo porque Efraim foi filho mais novo de José, filho de Jacó. E Efraim vai representar a casa de Israel. Judá, ele vai representar um irmão mais velho, porque Judá, ele foi um dos primeiros filhos de Jacó. Então é importante nós termos em mente essas tipologias do filho mais jovem e do filho mais velho. De acordo com o episódio 2 da nossa série de estudos, o profeta Oséias apresentou uma mensagem do Senhor contra Efraim, que a casa de Israel seria espalhada nas nações, em terras longínquas. Até hoje, esse distanciamento do Reino do Norte é conhecido como as 10 tribos perdidas. Os judeus continuaram visíveis na história. E o que ficou bem evidente neste cenário foi um muro de inimizade ainda mais fortalecido. O inimigo se aproveitou deste contexto, usufruiu dos ciúmes entre os dois irmãos,
usando esses ciúmes como uma argamassa para fortalecer este muro de inimizade, com o intuito de impedir a promessa de restauração das duas casas de Israel. Então, neste cenário histórico, nós vamos perceber um muro de inimizade na própria escritura entre judeus e samaritanos, e hoje em dia nós percebemos isso acontecendo entre judeus e cristãos. Quando nós analisamos as profecias, as promessas do Senhor para os patriarcas, a divisão da terra de Israel em dois reinos, e principalmente os profetas do Antigo Testamento acerca da restauração das duas casas de Israel, nós começamos a analisar o Evangelho, o Novo Testamento, de uma maneira mais profunda, principalmente as parábolas de Jesus, através do prisma desta promessa. Quando nós analisamos aqui Lucas, capítulo 15, nós vamos deparar com 3 parábolas muito importantes e conhecidas entre o povo de Deus. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos 2 filhos perdidos. Nós percebemos que existe um título que não se encontra no texto original, mas que ele vai trazer uma certa limitação para a compreensão desta terceira parábola. Eu não usaria o título filho pródigo, porque esta terceira parábola vai tratar de 2 filhos perdidos, e não somente um filho. A ênfase está nos 2 filhos, como diz aqui em Lucas 15, 11, diz que Jesus relatou acerca de um homem que tinha 2 filhos. Então a gente precisa ter aí a ênfase em 2 personagens. A parábola dos 2 filhos perdidos vai apresentar, primeiramente, a figura de um filho mais jovem, apontando para Efraim, visto que ele se enciumou primeiro. Nós podemos aí discernir de que ele se perde na avareza. E por que ele se enciumou primeiro? A própria parábola vai explicar de que o filho mais novo, ele chega até o seu pai e ele pede a parte da herança. E o pai, ele repartiu a sua propriedade e deu a sua parte, a parte do filho mais jovem. E o filho mais jovem, muito tempo depois, reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Olha aí novamente uma terra longínqua, distante, apontando para a casa de Israel que se perdeu entre as nações, nas terras mais longínquas deste mundo. E esses ciúmes a gente pode relacionar com a própria história, onde a casa de Israel, ali através de Jeroboão, ele se enciumou, impedindo que o povo descesse a Jerusalém para adorar, e passou a criar locais de adoração, apresentando ao povo o bezerro de ouro em Dan, em Betel, e isso vai associar com a casa de Israel, se enciumando primeiramente. E nós vamos perceber que existe um trabalhar sobre as nações, sobre a casa de Israel que se espalhou nas nações. E faz muito sentido quando nós olhamos uma obra do Senhor para alcançar a todos que estão espalhados nas nações, a plenitude dos gentios. E existe um muro de inimizade que o inimigo tenta levantar para impedir a aproximação do filho mais jovem até a casa de seu pai. Portanto, quando nós lemos aqui de que esse filho mais jovem, ele começa a sofrer adversidades, que está relacionado aqui com o verso 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, e ele começou a buscar, né, buscar soluções naquela região. Nós precisamos entender o princípio de dores, a aflição que as nações estão sofrendo a cada contração, e vai chamar a atenção aqueles que precisam se aproximar de Deus. Da maneira como o filho mais jovem vai representar Efraim, e ele se enciumando primeiramente, o filho mais velho vai associar com Judá. E ele se perde no seu próprio orgulho. Perceba que ambos não valorizam as riquezas do seu pai. O filho mais jovem, ele se perde na avareza,
E o filho mais velho, ele simplesmente deixa de enxergar as riquezas do seu pai em sua própria casa. Tanto é que o pai vai declarar para o filho mais velho que tudo o que era do pai também era dele. Ou seja, o filho mais velho não enxergava as riquezas em seu próprio território. E nós percebemos aí pela história de que Judá, que apontam para os judeus, ele permanece enciumado pelo irmão mais jovem, permanece enciumado por Efraim, pelos cristãos hoje em dia. E nós conseguimos analisar isso através dos profetas. Em Romanos 11, principalmente, nós percebemos que Paulo vai trazer esse contexto de um endurecimento em parte sobre Israel. E nós enxergamos este endurecimento sobre os judeus e que, após a plenitude dos gentios, nós vamos discernir essa plenitude dos gentios com Efraim. Quando Efraim estiver completa, aí sim, todo Israel será salvo. E isso faz muito sentido deste muro de inimizade sendo derrubado nos últimos dias, onde cristãos vão começar a enxergar as promessas do Senhor, a relacionar uma obra do Senhor através das duas casas de Israel, e vai haver sim uma aproximação de cristãos e judeus numa mesma visão, na visão do reino. E nós precisamos nos posicionar nessa questão. Quando nós lemos aqui a carta de Efésios, capítulo 2, nós percebemos que isso faz muito sentido a partir do verso 11. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo não por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Quando nós olhamos aqui, de antes estavam longe, mas agora chegaste perto, Paulo com certeza tinha em mente os profetas. E nós vamos relacionar isso com o profeta Daniel, capítulo 9, no verso 7, quando Daniel orava, ele declarava da seguinte maneira: nós, o povo de Judá e de Jerusalém e de todo o Israel, tantos que estão perto como os que estavam distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Perceba que o povo de Daniel é todo Israel, e esse todo Israel não são somente os de perto, os de Judá, mas também os de longe, a casa de Israel, o Efraim que será restaurado em Cristo Jesus. E aí faz muito sentido relacionarmos isso com o profeta Isaías, que nós lemos inicialmente no capítulo 11, verso 13, diz que o ciúme de Efraim desaparecerá e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Então, faz muito sentido ver um trabalhar do Senhor para que este muro de inimizade caia por terra. Quando nós olhamos aqui a parábola dos dois filhos perdidos, quando Efraim ele se arrepende e ele vai retroceder, vai ao encontro de seu pai, nós vamos enxergar uma expressão muito importante aqui. E quando o pai ele viu de longe, isso está no verso 20 de Lucas, capítulo 15, está escrito assim, ó: e levantando-se, foi para o seu pai, e, quando ainda estava longe, viu-o seu pai,
e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Essa expressão aqui de que ainda ao longe se me viu ver, vai associar com o profeta Jeremias, capítulo 31. No verso 3, está escrito da seguinte maneira, ó: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. E faz muito sentido aqui relacionar com a dança de Manaim, né? Que está no livro de Cantares, um livro muito profético, muito interessante, muito enriquecedor. E no próprio livro de Jeremias, capítulo 31, nós vamos ver uma mensagem muito forte, onde Efraim é o primogênito e o Senhor vai alcançar todo Israel, conforme está no verso 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Louvado seja Deus por esta promessa, por tudo que o Senhor está fazendo e o que o Senhor está nos ensinando, um posicionamento que o Senhor tem requerido de Efraim e de Judá, cristãos sendo levantados pelo Senhor e judeus também sendo levantados pelo Senhor, para que ambos possam caminhar juntos na mesma visão, na visão do reino, numa preparação para os últimos dias. Amém? Fique conosco, continue aqui acompanhando os nossos estudos. Deus abençoe a todos.